Oi, bebês, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, já tem um tempo que eu quero trazer aqui pro canal, é uma temática voltada mais pra fé, contar a vocês algumas coisas que já aconteceram, compartilhar experiências, a fim de que a gente possa trocar uma ideia sobre isso e talvez até eu possa te ajudar com o meu testemunho, a gente possa ter essa troca bem bacana. Ontem, em meu coração, quando eu tava conversando com Deus antes de dormir, na verdade, mais agora de manhã veio essa revelação de que eu precisava vir aqui contar pra vocês a situação que eu passei no assalto que eu sofri há 3 semanas atrás. Veio isso muito forte, decorrente da tragédia que aconteceu lá em Suzano. Então veio meu coração e eu pensei, por que não falar sobre isso aqui? E hoje eu vou contar a vocês sobre meu testemunho sobre a situação do assalto que eu passei há 3 semanas atrás e como Deus me deu a revelação de que aquilo iria acontecer e me preparou para que eu soubesse lidar com aquela situação. Antes disso, eu vou começar a explicar um pouquinho, bem brevemente, a minha relação com a fé. Eu sempre fui uma pessoa cristã, eu sempre acreditei em Deus, Desde pequena, na verdade, eu comecei a dançar na igreja, onde eu louvava bastante, sempre gostei das músicas, mas não entendia bem a palavra, não sabia o que dizia. Eu sempre soube que Deus é bom, eu não sabia, Eu era criança e acabei crescendo só com esses preceitos que a gente ouve falar, nunca parando para procurar estudar de fato. Em 2016, nessa época quando eu estava na igreja, era na igreja batista, mas eu me mudei e acabei não indo mais nessa igreja e acabei não indo nem em outras, assim. Essa minha colega, que hoje é minha amiga, me convidou pra ir na igreja dela, que foi um dia que eu fui demitida. Eu fiquei bem mal, postei uma foto, assim, falando: eu respeito suas escolhas, Senhor, eu sei que o Senhor tem planos maiores pra mim. E aí ela comentou, dizendo amém, e que me convidou pra ir, que é a PIB, Primeira Igreja Batista do Brasil. E quando eu fui lá, foi incrível, sabe? Tanto a PIB quanto essa própria minha amiga, Andra é o nome dela, muito obrigada, ela sabe que eu sou muito grata por isso, me ajudaram a conhecer melhor quem é Jesus, a entender melhor, o que é que acontece, como ele está nos protegendo, como ele nos ama, entender melhor o amor dele para conosco. Então isso tudo me fez ter mais conhecimento. No final de 2017, em novembro, minha avó faleceu, que foi quando meu mundo caiu, eu vi tudo assim no chão, todas as coisas que eu pensava e que eu acreditava, eu ficava, meu Deus, por que isso aconteceu? Foi uma semana muito longa de oração. Nossa família, minha avó, pra você ter noção, ela tinha 12 filhos. E de netos, cada um aí tendo 2 ou mais, então já imagina, Então foi uma corrente muito forte de oração a semana inteira. A gente chorava intensamente. Eu lembro que eu orava a semana inteira, chorava, clamava, louvava pra que minha avó ficasse bem, que ela ficasse bem, que no final ela acabou falecendo. Então isso tudo deixou todos os meus conceitos assim, eu fiquei muito atordoada, eu não entendi o que era a morte, foi o meu primeiro contato com a morte. Inclusive eu vou fazer até um vídeo depois da parte sobre a morte, porque a minha relação com ela foi muito complexa e é bom a gente conversar sobre isso. Então, por ser meu primeiro contato, eu fiquei surpresa, meu Deus, pra onde vai? O que é que vai acontecer? Será que ela vai estar olhando por nós? Enfim, eu comecei a estudar, comecei a ler o que é que a Bíblia fala sobre a morte, comecei a ler sobre os planos de Deus pra nossa vida, o que é que acontece depois da morte, tem uma salvação, a gente vai se ver de novo. Então eu comecei a estudar. Quando eu comecei com minha vizinha, que ela também é cristã, ela falou: tá, você tá sedenta por isso, sabe? A palavra tá te chamando, você quer conhecer. E eu comecei a conhecer. E a partir de 2017 em diante, que foi depois que minha avó faleceu, eu costumo dizer que ela me salvou. Ela conseguiu resgatar isso em mim, sabe? A minha fé, assim, o princípio do meu relacionamento com Deus nasceu de 2017, final de 2017 pra cá. E a partir daí comecei a ter um relacionamento com Deus e dele ser o meu amigo, da gente conversar sempre. Minha visão mudou completamente de muita coisa. Essa foi a minha relação. Agora sim a gente pode começar realmente a história. Então, gente, minha faculdade é mais ou menos 4 anos. Eu já tô finalizando, tô no último semestre. Então, desde quando eu acabei o meu colegial, eu comecei a andar de ônibus, andar sozinha. Meu colégio era perto de casa, eu ia andando com a minha amiga. Então, eu não tinha contato de sair sozinha. Meio que fui sair sozinha a partir de 2016, que foi quando eu comecei a faculdade, andar de ônibus para locais mais distantes. E eu nunca gostei, Também quem gosta de andar de ônibus? Ninguém gosta. Se alguém gosta,
Por favor. Eu sempre queria uma carona de meu pai. Tudo que eu pudesse ter carona era a minha vida, porque é horrível. E aí, quarto semestre, eu conheci a minha amiga, né, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, o nome dela é Ivana, que ela, por ventura mesmo, coincidência, ela é minha vizinha, tipo, mora bem perto de mim. E a gente acabou indo juntas pra faculdade desde então, do quarto semestre até agora, o sétimo semestre. Ela vai de carro, eu ia com ela, então eu reduzi meu transporte de ônibus, sabe, pra faculdade. Mas eu comecei a estagiar, eu estagio desde o segundo semestre, então eu tinha que ficar rodando por vários lugares. Então, assim, eu tinha o conforto de ir com ela pra faculdade, já ajudava, mas nas outras partes do dia eu ainda usava ônibus, mas reduzia por conta dessa minha amiga. E aí, fechamos o quesito faculdade, a gente vai passar para uma outra parte para vocês contextualizarem. Eu faço terapia desde 2015 por N fatores, tinham áreas da minha vida que eu tento sanar, algumas já foram sanadas, em uma situação que estava muito corriqueira, já nas minhas sessões, já no meu eu, né? É a situação do medo. Medo constante, medo absoluto da morte. Por isso que eu falei que eu vou fazer um vídeo à parte. Tem um medo, assim, surreal, que vinha uma ideia, assim, você dormindo do nada, vem uma ideia à noite, assim, se acontecer alguma coisa amanhã, se essa for sua última noite, se esse for o seu último dia, se acontecer, sabe? Isso decorrente tanto da morte de minha avó, quanto da morte de meu cunhado, que é o namorado da minha prima, que faleceu já há um ano. Então, vinha essas coisas na minha cabeça e começou a me dar muito medo de, tipo, ter ataques de ansiedade à noite, porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, eu levei isso pra terapia, conversei com a minha terapeuta, ela inclusive até me receitou um novo floral focado só em medos, em relações a coisas, sabe? O medo é bom até certo ponto de ser uma medida de segurança. Não vou fazer isso porque é uma cautela, vou me preservar. Mas o medo de algo que está fora do possível assim, de se acontecer, vai acontecer um acidente amanhã, sabe? De você ficar imaginando coisas, é totalmente inviável. O coração vinha essas coisas na minha cabeça de que pode acontecer alguma coisa. E foi uma semana antes desse assalto que aconteceu, uma semana, 2 semanas antes, Deus já estava colocando na minha mente, sabe? E isso, desde quando esse meu cunhado que faleceu, foi devido a um assalto. Ele reagiu a um assalto e ele faleceu. Então, desde então, minha cabeça tá muito atenada a isso, a roubo. Tanto é que eu já saía, eu conversava com minha prima, olha, não pode reagir, só entrega, sabe? Tem que ficar calma. Então, eu sempre tava preparada, mas nessa semana foi surreal quantas coisas estavam acontecendo e Deus estava me preparando para que eu agisse da forma mais cautelosa possível. E chegou um dia, o meu amigo da faculdade foi roubado. E aí foi um choque, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei chocada. E fui perguntar a ele, comecei a perguntar muitas coisas a ele. E isso ficou na minha cabeça. E eu tava assim, não, eu quero ir pra faculdade, quero encontrar ele pra perguntar como foi, como é que é essa situação, eu quero entender como é que eu tenho que agir. Porque hoje as coisas estão muito, muito imprevisíveis. Se acontecer qualquer coisa, eles podem tirar sua vida por mínimo, por celular ou por muito menos. Eu tava nervosa já e minha cabeça só tá falando, se prepara, Thaisa, se prepara. E eu perguntando a ele como foi, amigo, o que isso aconteceu. E vem cá, ele te ameaçou, como é, foi rápido, ele verifica o celular. Sabe? E eu perguntando. Tranquilo. Minha grade eu só tenho aula segunda, quarta e quinta. Eu vou com essa minha amiga todos os dias, né, que eu tenho aula. Só que na quarta, ela tá pegando a matéria às 7 da manhã. E a nossa aula original é às 10. Ela tá pegando essa matéria porque ficou pendente, ela tá pegando mais cedo. E sempre, gente, eu acabava não indo com ela quando ela é mais cedo pra poder dormir mais ou ir de ônibus depois. Eu não me importava com isso. Eu preferia dormir mais, pegar ônibus. Até que minha mãe falava, Thaís, você prefere pegar ônibus do que acordar mais cedo pra ir de carro? Eu fico, mãe, tô cansada. E nesse dia foi isso que aconteceu. Nas quartas-feiras, ela vai mais cedo. Como as aulas começaram agora, não tem nenhum mês de aula, então eu não tinha pego o ônibus ainda no ano letivo. Então, eu acordei nesse dia, no meu horário normal, pra aula ser 10 horas. Acordei, tomei meu banho, me arrumei com muita calma. Tanto nesse dia eu tava maquiada, eu tava ajeitadinha, e não acontece muito. É como se tudo ao seu redor, quando passa você percebe que tudo ao seu redor tava indicando. E fui tomar meu café, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu não gosto de comer de manhã, não sinto apetite. Apesar de ser recomendado, né, minha psicóloga falou que quando a gente não come, a gente fica muito maleável a energias externas. Então eu só bebo Nescau, alguma coisa. Parei, sentei na mesa, fiz um cuscuz, fiquei conversando com minha mãe e com minha irmã de manhã.
e conversando sobre o assalto do meu amigo, falando, meu Deus, hoje eu vou perguntar, hoje sem falta, vou perguntar a ele como foi que aconteceu. Meu pai acordou, foi na mesa, deu bom dia, muito empolgado, entendeu? E eu sempre peço carona no meu pai, sempre peço carona a ele, sempre recuso. E nesse dia eu não pedi, ele chegou todo empolgado e veio na minha cabeça, vou pedir meu pai me dar uma carona. Mas eu vi que ele tava tão feliz, tão empolgado, que isso podia estressar ele de alguma forma. Eu falei, ó, deixa pra lá. Isso em menos de míseros segundos na minha mente. Continuei comendo, olhando o Citamob pra ver se o ônibus ia passar pra ir pra faculdade. Beleza, um passou, eu falei, não, eu pego o próximo sem problemas. Levantei, calcei meu pé, fui andando. Retomada agora, como eu disse, desde 2017 eu tenho um relacionamento um pouco mais íntimo com Deus. Eu converso com Ele várias vezes durante o dia. Eu falo muito sozinha. Às vezes parece que eu tô falando sozinha, mas na verdade eu tô falando com Ele. Converso o dia inteiro, assim, em vários momentos aleatórios e em momentos específicos. O momento específico que eu sempre converso, além da minha oração, né, que é à noite, é na hora que eu estou saindo de casa. Todo dia pra eu encontrar minha amiga, né, pra gente ir pra faculdade junto, eu tenho que encontrar ela em um certo momento, que é uns 3 minutos andando, porque ela mora perto de mim. Eu subo no pezinho da ladeira que tem na rua, uma ladeirinha, e é aí que eu lembro, eu me benzo, né, e começo a falar, Senhor, me proteja no dia de hoje, que eu esteja saindo de casa e que eu volte da mesma forma que eu estou indo, com muita saúde, com muita vida, me protege a minha família, que hoje seja um dia abençoado, e eu vou largando, vou profetizando essas palavras, isso no caminho inteiro até chegar até minha amiga. Vou conversando sobre isso, sempre, eu me benzo umas 2 vezes, toda vez que eu saio de casa e chego nesse pé da ladeira, então é ali que me lembra, olha, tá na hora, é como se a partir dali eu me sentisse protegida, é como se uma limpeza, não. Agora sim você tá pronta pra ir pro mundo, sabe? É tipo isso. Esse dia saí de casa, subi a ladeira, esqueci completamente. Comecei andando, tranquila. Cheguei num ponto. Quando eu cheguei no ponto, o ônibus veio de lá. E é engraçado, gente, que quem me acompanha no Instagram sabe, é um ônibus que eu sempre falava assim, gente, eu odeio esse ônibus. Ele demora mais de 1 hora pra passar, eu venho cheio. Todas essas brincadeiras que eu fazia com o ônibus, de tipo, era um momento de humor lá no meu Instagram. As pessoas vinham conversar comigo sobre ônibus, era muito engraçado. Era uma coisa que eu gostava de falar. Assim que eu cheguei no ponto, o ônibus passou. O ônibus passou. Entrei, sentei. Na segunda, né, tem aquelas cadeiras individuais, né, que só tem uma pessoa. Eu gosto de sentar nela, que eu não gosto de que muita gente fique do meu lado. E sentei logo na frente. Tinha uma cadeira individual e tinha a cadeira de trás. Sentei na de trás. Pronto. E nesse dia também, gente, surreal. Nesse dia eu tinha levado meu planner pra faculdade. Quem não sabe, planner é um caderninho onde você planeja, né, a sua semana, o seu mês, o seu ano, enfim. Eu já tinha comprado esse planner justamente pra me organizar com as coisas aqui do canal, com as coisas da minha vida. E eu não tinha levado pra faculdade antes. Eu falei, não, vou levar devagarzinho no ônibus mesmo, eu vou anotando as minhas coisas. Enfim, o ônibus saiu no final de linha do meu bairro. Nessa mesma hora eu abri o planner, né? Lembro-me bem que tava tocando a música Advogado é o meu senhor, sabe? Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. E eu parei, ouvi e cantei essa parte da música. Abri meu planner e comecei a escrever a minha rotina de vídeos, falando os vídeos que eu ia postar. Eu tinha um vídeo das tranças, tinha um outro vídeo também que não me recordo agora. Tinha uns 3 vídeos gravados e editados, fazendo um planejamento de quando esses vídeos iam pro ar, escrevendo tranquilamente. O ônibus saiu do fim de linha. Quando chegou, já no final do bairro, na saída do bairro, entrou um menino, assim, que eu logo olhei pra cara dele, assim, que me chamou a atenção, sabe? Me chamou a atenção específico, assim quando ele passou. E dentre tantas pessoas que entrou nesse ponto, ele me chamou a atenção e sentou na minha frente. Ele sentou na minha frente e ficou curvado pro lado. Curvado o tempo inteiro. Então a cadeira dele era individual, tanto quanto a minha. De só uma pessoa, sabe? Com o rosto virado pro lado, observando tudo. E eu olhei pra ele e falei assim, Deus, eu não gosto de julgar as pessoas, porque eu não conheço. Então assim, se meu julgamento, Senhor, tá sendo falho, me perdoe. Mas eu estou com medo. Eu converso na minha mente. Nessa mesma hora, gente, eu lembrei que eu não tinha me benzido de manhã, na hora da ladeira. E aí o que é que eu fiz? Me encostei no cantinho, isso ali na minha frente, me encostei no cantinho. Fiz exatamente assim, gente. Já bem recuada e com medo, assim, pra ele não ver. Porque eu já estava sentindo que era alguma coisa ali. E não era uma suspeita assim, eu acho que vai acontecer. Era uma suspeita muito concreta. Que meu coração já estava dizendo. Porque eu ando de ônibus várias vezes, já aconteceu de várias pessoas estranhas entrarem no ônibus
Isso é normal, pergunte a alguém que anda de ônibus, que vai achar uma pessoa suspeita de ônibus, vai achar sim. Então me benzi assim, bem pequenininho assim. E aí eu orei e falei assim, Deus. Aí eu comecei, né, o que eu sempre faço. Senhor, me protege, Senhor, não deixe que nada aconteça comigo, Senhor. Que nada aconteça com as pessoas desse ônibus, Senhor. Me proteja, deixa eu voltar pra casa da maneira que eu saí, Senhor. Cuida de mim, Pai, cuida de todo mundo que tá aqui dentro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Assim que eu dei meu amém, Deus me revelou. Veio no meu coração, veio assim a certeza. O ônibus vai ser assaltado. Esse ônibus, foi tipo assim, foi essa voz, gente. Foi essa voz que eu ouvi. Thaisa, o ônibus vai ser assaltado. Mas não se preocupe, não vai acontecer nada com você. Foi exatamente isso. Aí pronto. Depois que veio a certeza, eu olhei pros lados pra ver se tinha alguma chance de algum ponto parar em um ponto. Eu olhei pros lados e já tava perto de entrar em um viaduto que não tem onde parar. E foi aí que o menino, na mesma hora, a gente não demorou muita coisa não. Uns 2 segundos ele levantou, tirou a arma e anunciou o assalto. E eu nunca tinha passado por um assalto. Foi aterrorizante, ele tava na minha frente e eu era a pessoa de trás. Então foi aterrorizante, ele tirou a arma e eu vi aquilo na minha frente, um instrumento que poderia me matar. Poderia matar quem estivesse ali. Ele falou, olha, fiquem na moral, eu quero todo mundo com o aparelho na mão, e ele vem em direção a mim. Sabe? Gente, eu tenho o celular, né, que a gente usa reserva na rua. Eu tinha, inclusive, era um celular também bonzinho, mas tava quebrado. Entendeu? E aí veio na minha cabeça, gente, em 0,000 milhões de segundos, eu comecei a arquitetar na minha cabeça. Isso ele me pedindo, eu arquitetei na minha cabeça tão rápido que eu não sei nem como eu consegui. Eu tô com o celular aqui, o reserva tá aqui, que é um celular bonzinho. Era um iPhone 5C rosa, mas tá quebrado, está aqui na minha carteira. E o meu celular, que era o meu instrumento de trabalho, que eu uso aqui pra vocês, que eu demorei, gente, tanto pra conseguir. Tava na minha bolsa jogado. E eu, meu Deus, eu dou, Senhor, ou eu não dou? E aí veio na minha cabeça também, se você der o outro celular, você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui bem, vai acontecer alguma coisa. Não dê o outro celular, dê o seu. E aí eu tirei meu celular e dei. Quando eu dei, ele chegou, olhou assim, não sei se ele se espantou. Meu celular era um 7 Plus grande assim. Então ele olhou e foi pra outras pessoas atacar. E eu coloquei a mão aqui. Eu lembro como se fosse hoje, foi muito horrível. Eu comecei a ficar assim, ó. E peguei, juntei minha mão e fiquei, Pai Nosso Cristão. Eu não tava conseguindo nem me concentrar pra orar, gente. Eu não tava conseguindo nem me concentrar assim, ó. Fazer uma oração minha mesmo. Eu comecei a orar o Pai Nosso todo embolado, todo errado, porque eu não tava conseguindo me concentrar. Eu tava, Pai Nosso que está no céu, na minha cabeça, claro, e ouvindo eles gritando. Teve alguém que resistiu a dar o celular e começou a gritar, bora, vai acontecer, eu vou tirar. E aí eu, respirando, e aí ele, bora motor, abre essa porta, abre agora, senão eu vou tirar aqui, não sei o que. O motorista abriu. Quando ele saiu, e eu respirei e falei assim, graças a Deus. Eu comecei assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí eu comecei a chorar assim mesmo, como eu estou assim, de alívio e de racionalizar o que estava acontecendo e de perceber o que eu tinha perdido, né? Porque graças a Deus minha vida tava ali, eu chorei de alívio. Mas eu lembrei do meu celular, gente. E o que é que aconteceu por eu ter ficado tão triste? Porque celular é um celular, graças a Deus. Deus vai me permite meus pais terem condições e eu ter condições de conseguir comprar outro. Mas o que aconteceu foi a estrutura que foi ligada. O meu celular ser instrumento de trabalho para eu alcançar o meu sonho objetivo, que é ser uma boa youtuber, trabalhar com o meu canal, que é o que eu tô fazendo aqui. E o meu plano é que eu tinha levado justamente para organizar os meus sonhos, organizar os vídeos que eu ia postar para chegar aos meus 1000 inscritos, as minhas coisas que eu tinha pra fazer. Então foi meio que assim, naquela hora que o cara pediu meu celular, foi tipo assim, eu vi o inimigo na minha frente falando assim, eu quero ver agora como é que você vai conseguir. Eu quero ver agora como é que você vai conseguir se reerguer, já que você só usa isso pra você trabalhar. Eu também sou publicitária, social media, então usava meu celular pra fazer peças, usava meu celular pra fazer trabalho, um monte de renda, e além do meu canal no YouTube, que é mais amo fazer na vida. Então, foi tipo assim, quero ver agora você vai conseguir fazer com o quê? Você vai filmar com o quê?
Entendeu? Eu vou tirar. E você vai vender o que pra comprar outro? Porque eu tinha juntado dinheiro, tinha vendido meu celular anterior, vendi a minha câmera aqui, tudo pra comprar esse celular. Foi um investimento pra mim. Então foi tipo isso, foi dar na minha cara. Quero ver como você vai conseguir, você vai ficar aí largada agora, vai ficar estacionada, você não vai conseguir nada. E quando internalizei que isso tinha acontecido, eu comecei a chorar. A certeza que Deus me deu que o ônibus ia ser assaltado, porque foi uma certeza, ele me deu certeza. Thaisa, vai acontecer. Foi a certeza que ele me deu que eu iria sair com vida dali. Eu iria sair com vida dali. E eu fiquei surpresa porque eu tava a semana inteira já tendo, há uns meses, tendo essa ansiedade, esse pânico de morrer. Então eu poderia ter reagido muito pior. E não, Deus me deu certeza, vai ser assaltado. Mas você vai sair com vida. Você e as pessoas que estão lá dentro. Sabe? Foi a certeza que ele me deu. Certeza. Então, ele me preparou, gente. Me preparou esses meses de eu ter sentido medo, de eu procurar saber mais. Pra como agir nessa situação. Sabe? Se eu tivesse relutado, se eu tivesse só com isso na cabeça de meu material não vou dar, se eu tivesse dado outro celular. Não, ele me avisou antes. Gente, foi surrealmente como ele me avisou antes. Ele deu a certeza e eu me preparei. Não, foi apenas, entre aspas, né? Porque o assalto é algo grave. Apenas um assalto. Imagina outras situações, gente, como aconteceu essa tragédia em Suzano. Quão traumático vão ficar essas pessoas, essas crianças, esses alunos que participaram daquele momento pra sempre. Hoje, eu não consigo mais sair. Eu tô com medo de sair. Hoje mesmo eu tô gravando um vídeo pra vocês, eu não fui pra aula, porque essa minha amiga não vai voltar pra casa. Eu tava sem o cartão de minha passagem na hora, coincidentemente minha mãe ia sair, mas se eu tivesse, eu não ia, porque eu estou com medo. Eu tenho medo. Imagina o que poderia ter acontecido comigo. Poderia ter sido o último dia da minha vida. Poderia. Mas não foi, porque ele me deu a chance, ele me mostrou. Ele me avisou e falou que ia ficar tudo bem. E que pra eu não ficar com tanto medo das coisas que ele está no controle. Ele está cuidando de mim. E está cuidando de você também. Então é importante você ter um relacionamento com Deus. Porque ele vai te avisar, ele vai te proteger. Além disso, foi a semana inteira, gente, de pesadelos. Pesadelos, eu tenho tido muito pesadelos, mas nessa semana eu tava tendo pesadelos específicos de assalto, específicos de agressão também. Eu tinha tido, uma semana atrás, sonhado que eu tinha sido assaltada, eu, minha mãe e meu pai, na rodoviária. Não passei na rodoviária. Então, assim, ele vai avisar. Mas você tem que estar com o seu ouvido sensível para ouvir. Você tem que estar com a sua mente sensível a entender o significado, seja dos sonhos, das situações. Por que, Senhor, eu não consegui tal coisa? Por que, Senhor, não deu tempo de eu chegar em tal lugar? Tem que estar sensível a ouvir, porque ele vai dizer, gente, ia dizer com todas as letras. Eu ficava assim, poxa, não sei quem falou que ouviu Deus falando. Como é que deve ser a voz de Deus? Como é que deve ser? Gente, só acontece. É claro, sabe? É claro, é português claro assim, de quase você conseguir entender e ouvir o som da voz. Mas você ouve, você entende, porque ele tá te avisando. Esse vídeo tá sendo gravado de todo o meu coração. Todo o meu coração. Graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. E eu sei que nada, nem ninguém, muito menos o inimigo, vai conseguir tirar a minha vontade de vencer, a minha vontade de chegar lá. Porque eu sei as coisas que acontecem comigo, meu potencial. E eu sei que o que eu faço aqui é algo bom. É algo que eu quero ajudar você de alguma forma. Seja de um vídeo de cabelo, seja um vídeo de um vlog, ou seja com esse. Eu sei o meu propósito. Eu sei a minha índole. Eu sei que eu sou do bem. Então nada vai impedir. Nada vai impedir. Então eu precisava gravar esse vídeo a vocês, porque talvez você esteja precisando ouvir algo assim, entender e saber que esse é o momento para você criar um relacionamento com Deus. Não basta só você acreditar, você tem que ser amigo dele para que ele possa te dizer todas as coisas de maneira mais clara e você esteja sensível a ouvir. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir o vídeo, se você assistiu até o final, de coração. Tá bom? Minha eterna gratidão a você. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Um grande beijo. Tchau.